Ele tinha tudo para ser respeitado. Conhecia as Escrituras, jejuava com frequência, liderava discussões religiosas e era ouvido como autoridade espiritual em seu tempo. Mas bastaram algumas palavras ditas por Jesus para que sua alma cruzasse um limite invisível, um ponto de não retorno. O homem que pensava estar defendendo a fé com fervor, na verdade, estava recusando deliberadamente a única ponte que o ligava à salvação. Essa história não é isolada. Ela se repete, disfarçada, nos gestos e decisões de muitos que se julgam seguros. Pessoas que caminham por anos dentro da religião, que citam passagens sagradas com facilidade, que dizem amar a Deus, mas em algum ponto do caminho tomam decisões tão sérias, tão decisivas, que cortam o laço com o eterno de forma definitiva. E a pergunta inevitável surge, carregada de temor: existe pecado que não pode ser perdoado? A maioria responderia que não. Diria que o amor de Deus é maior que qualquer erro humano, que o sangue de Cristo é suficiente para apagar todo e qualquer pecado. E isso está certo, até certo ponto. Mas há algo que poucos têm coragem de dizer. A Bíblia afirma, com todas as letras, que existem atitudes que colocam uma pessoa fora do alcance do perdão divino. Essa ideia parece absurda para quem cresceu ouvindo sobre graça, misericórdia e redenção. E de fato, é difícil de aceitar, mas não por falta de evidências, e sim por causa do que ela nos obriga a encarar. A possibilidade real de que alguém, mesmo tendo conhecido a verdade, pode cruzar uma linha espiritual que o separa definitivamente do perdão. Ao longo dos tempos, essa verdade foi abafada, suavizada, ignorada. Muitos líderes espirituais preferiram evitar esse tema por medo de parecerem duros demais ou de provocarem desespero em quem ouve. Mas não foi esse o caminho escolhido por Jesus. Quando confrontado com homens religiosos que atribuíam ao diabo os milagres operados pelo Espírito Santo, ele não hesitou. Foi direto. Declarou com firmeza que aquele tipo de rejeição não seria perdoado nem agora, nem no mundo por vir. Essa afirmação de Jesus se tornou uma das mais temidas de toda a Escritura e, ao mesmo tempo, uma das mais mal compreendidas. Alguns passam a vida em agonia, acreditando terem cometido esse erro irreversível. Outros vivem tranquilamente, mesmo desprezando a voz de Deus dia após dia, achando que o arrependimento estará sempre ao alcance. Mas nenhum, nem outro entenderam o que está realmente em jogo. O que torna um pecado imperdoável não é o tamanho da queda, nem a gravidade do ato isolado. Não se trata de ter falhado uma vez ou mesmo muitas vezes. A essência da questão está em algo muito mais profundo: o estado do coração diante da verdade revelada. O que a Escritura chama de blasfêmia contra o Espírito Santo não é um tropeço emocional ou uma dúvida passageira. É uma rejeição deliberada, consciente, persistente. É recusar o único caminho possível de reconciliação, fechando o coração ao único que pode convencer o ser humano do pecado e conduzi-lo ao arrependimento. Tal rejeição não acontece de uma só vez. Ela é construída aos poucos, muitas vezes de forma quase imperceptível. Uma resistência aqui, uma justificativa ali, uma desculpa que silencia a consciência, uma arrogância que se disfarça de zelo espiritual. Até que um dia a luz deixa de incomodar. A voz que antes chamava com firmeza agora parece distante, e o coração, antes sensível, se torna pedra. Um processo invisível aos olhos dos outros, mas fatal para a alma. Essa realidade não é distante nem rara. Ela está acontecendo agora, em lugares de culto, em lares aparentemente piedosos, em pessoas que falam sobre Deus, mas recusam a rendição. Está nos púlpitos e nas redes sociais, nas músicas religiosas e nos comentários inflamados sobre moralidade. Está nas reações à verdade. Porque não basta ouvir, ler ou concordar com um texto sagrado. O que define o destino eterno de alguém é a resposta que dá à atuação do Espírito Santo. Há um tipo de escuta que endurece ao invés de quebrantar. Um tipo de conhecimento que não transforma, apenas alimenta a soberba. Um tipo de fé que serve de escudo contra o arrependimento verdadeiro. Esses são os caminhos que conduzem ao que as Escrituras chamam de pecado sem perdão. Mas não se trata apenas de um conceito teológico ou uma ideia abstrata. Trata-se de vidas reais, decisões cotidianas, reações diante da verdade. E é por isso que esse assunto não pode ser ignorado. Porque talvez, sem perceber, muitos estejam se aproximando perigosamente dessa fronteira espiritual.
uma linha que, se cruzada, não permite retorno. A pergunta mais urgente, então, não é se Deus pode perdoar tudo, mas se o coração ainda responde ao toque do Espírito, porque o perdão está disponível, sempre esteve, mas ele não força sua entrada. E quando o coração humano fecha as portas, quando resiste à luz por tempo demais, ele deixa de perceber a gravidade do que faz. Por isso, precisamos olhar para esse tema com reverência, com temor, mas também com disposição de aprender. Não para gerar pânico, mas para despertar. Não para condenar, mas para alertar. Porque há salvação para todo aquele que ouve e responde. Mas não há mais nada a oferecer para quem, mesmo conhecendo a verdade, a despreza até o fim. O ponto de partida para essa jornada não será um discurso de medo, mas um chamado à lucidez. A Bíblia não oculta as consequências eternas de se rejeitar a Deus, mas também não silencia sobre a profundidade do amor que ainda clama. O que define qual dessas vozes prevalecerá em nossa história é a forma como reagimos hoje, não em alguma ocasião distante no futuro. O tempo da graça não é infinito. A paciência divina é abundante, mas não é eterna. E cada resposta nossa à verdade revela se estamos sendo atraídos para mais perto da luz ou nos acostumando com a escuridão. Cada passo conta. Cada decisão deixa marcas. Por isso, olhar de frente para esses temas não é um peso, é uma necessidade vital. Não há neutralidade nesse caminho. O silêncio diante da voz de Deus já é uma resposta. O adiamento constante da entrega também é. Por trás de cada recusa, existe uma inclinação que pode crescer. E o que começa como resistência pode se tornar indiferença e depois recusa absoluta. É por isso que precisamos falar sobre isso agora, enquanto ainda existe voz chamando, enquanto ainda existe tempo. Quando Jesus caminhou pelas cidades e vilarejos da Judéia, sua presença causava reações extremas. De um lado, multidões corriam para tocá-lo, ouvir seus ensinamentos, buscar cura. Do outro, religiosos observavam com olhos frios, desconfiados. Não era ignorância, eles sabiam ler os sinais. Viam cegos voltando a enxergar, leprosos sendo purificados, mortos voltando à vida. Nenhuma dessas coisas era comum. Eles estavam diante de algo que ultrapassava qualquer explicação natural. E mesmo assim, escolheram dizer que tudo aquilo era obra do mal. Essa foi a cena que precedeu uma das declarações mais solenes do ministério de Jesus. Diante da acusação de que seus milagres vinham do príncipe dos demônios, ele não apenas rebateu, mas fez um alerta que ecoa até hoje. Disse que todo pecado pode ser perdoado, exceto um, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Essas palavras estão registradas no Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, e também em Marcos e Lucas. São ditas com clareza, sem rodeios, e causam calafrios em quem as lê com atenção. Mas afinal, o que significa blasfemar contra o Espírito Santo? Muitos já fizeram essa pergunta. Alguns vivem angustiados, com medo de terem ultrapassado esse limite. Outros a ignoram, achando que é algo distante, que só os mais rebeldes poderiam cometer. A verdade, porém, é mais próxima e mais séria do que parece. Para entender, é preciso voltar ao que de fato estava acontecendo. Jesus havia acabado de libertar um homem possuído, cego e mudo. Um milagre completo, em 3 níveis. A multidão ficou maravilhada. Mas os fariseus, em vez de reconhecerem que estavam diante de algo divino, atribuíram a obra ao diabo. Não estavam apenas em dúvida, estavam rejeitando conscientemente aquilo que sabiam vir de Deus. Tinham diante de si o poder do Espírito agindo com clareza e decidiram chamá-lo de maligno. Essa é a essência da blasfêmia: ver a luz, saber que é luz e ainda assim chamá-la de trevas. Não se trata de um erro momentâneo, nem de uma fraqueza emocional. É uma decisão fria, racional e consciente de desprezar o Espírito de Deus, sua atuação e sua verdade. É importante dizer que Jesus não declarou esse pecado imperdoável por acaso. Ele não fazia ameaças vazias. A rejeição que presenciou naquele momento era fruto de algo que vinha se construindo ao longo do tempo. Aqueles homens não chegaram ali por acidente. Já tinham resistido à verdade muitas vezes. Já tinham visto milagres, ouvido ensinamentos, testemunhado libertações. E mesmo assim, escolheram endurecer o coração. Ao dizer que esse pecado não seria perdoado, nem agora, nem depois,
Jesus não estava impondo um limite à graça. Ele estava revelando uma realidade espiritual profunda. O perdão só alcança quem se abre ao arrependimento. E é o Espírito Santo quem convence o coração da necessidade de mudar. Se alguém resiste permanentemente ao Espírito, fecha a única porta possível para a reconciliação. Não é que Deus recuse o perdão. É que o coração humano se fecha a ponto de já não desejar recebê-lo. Essa verdade é confirmada em outros textos das Escrituras. No livro de Hebreus, capítulo 10, lemos que, se alguém continua pecando deliberadamente depois de conhecer a verdade, já não resta sacrifício algum pelos pecados. O que resta é a expectativa de juízo. Essa passagem não está falando de quem tropeça e levanta. Está falando de quem rejeita a verdade depois de conhecê-la, de quem escuta o Espírito, entende, mas escolhe ignorar. Esse processo não é sempre visível por fora. Às vezes, quem olha de fora ainda vê uma pessoa religiosa, comprometida, envolvida, mas por dentro, a voz do Espírito já foi calada há muito tempo. E o mais perigoso é que isso não acontece de uma hora para outra. É como o coração que se torna insensível após anos de má circulação. O sangue já não chega, o tecido já não responde, e mesmo que venha um toque, já não se sente mais nada. Estudos em neurociência têm mostrado que decisões repetidas moldam o cérebro. Há caminhos que se fortalecem quanto mais são usados. Há respostas emocionais que se apagam com o tempo, quando não são mais alimentadas. Isso significa que o ser humano pode, sim, se acostumar com a recusa. Pode se acostumar com o pecado. Pode treinar o próprio coração para ignorar o que antes causava arrependimento. E esse processo é espiritual, emocional e até físico. A mente e o espírito não estão separados, e o que se repete sem confronto se consolida como verdade. É por isso que a blasfêmia contra o espírito não pode ser perdoada, não porque Deus endureceu, mas porque o ser humano se tornou incapaz de desejar ser transformado. A porta está aberta, mas ele já não quer entrar. Já não se vê como alguém que precisa de misericórdia. Já não ouve, já não sente, já não responde. O mais grave é que, segundo Jesus, esse tipo de recusa pode acontecer mesmo entre aqueles que conhecem a palavra. Os fariseus conheciam cada mandamento, recitavam os salmos, guardavam as festas. Mas quando o Espírito agiu de forma concreta, eles o rejeitaram. E essa rejeição não era apenas doutrinária, era uma ofensa ao próprio Deus. Não é difícil perceber ecos dessa atitude nos dias atuais. Há quem conheça textos bíblicos, tenha formação religiosa, esteja envolvido em comunidades de fé, mas resiste, constantemente, ao toque do Espírito. Quando a verdade confronta, essas pessoas reagem com indiferença, sarcasmo ou orgulho. Preferem a posição ao arrependimento, a reputação à transformação, a lógica ao quebrantamento. E com o tempo, o coração vai se afastando da possibilidade de ouvir novamente. É necessário lembrar, o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Sem ele, ninguém vê a própria miséria espiritual. Ninguém sente necessidade de perdão. Ninguém se arrepende de verdade. Portanto, resistir ao Espírito é resistir ao próprio caminho da salvação. É cortar o fio que liga a alma ao arrependimento. E quando isso acontece, não resta outro meio. Jesus não disse essas coisas para assustar, mas para alertar. Suas palavras foram ditas com dor, não com condenação. O alerta era um ato de amor, um esforço final para quebrar o orgulho dos que ainda poderiam voltar atrás. E esse alerta continua ecoando. O sinal de que alguém não cometeu esse pecado não é a perfeição, mas a sensibilidade. Enquanto houver arrependimento, enquanto houver desejo sincero de mudar, enquanto houver temor, há esperança. A blasfêmia contra o Espírito não é um acidente. É um processo de recusa sistemática e consciente, até que o coração se cale por completo. Portanto, a pergunta mais importante não é se já se foi longe demais. A pergunta é: ainda há resposta dentro de mim quando Deus fala? Ainda há dor quando erro? Ainda há desejo de me render? Se sim, então o Espírito ainda está presente. E onde ele está, há possibilidade de retorno. Quando o apóstolo Paulo escreveu à comunidade de Corinto, não estava apenas corrigindo desvios morais, ele estava redefinindo a forma como o corpo humano deveria ser compreendido à luz da fé cristã. No contexto de uma cidade marcada por práticas religiosas pagãs e libertinagem pública, Paulo afirmou algo profundamente revolucionário.
O corpo do cristão não é uma propriedade privada, nem um instrumento de prazer, mas um lugar sagrado onde habita o próprio Espírito de Deus. Essa afirmação, feita por volta do ano 55 da era cristã, ainda ecoa com força e urgência. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Com essas palavras, o apóstolo não apenas confrontava uma cultura, mas também lançava um princípio eterno. O corpo, na visão bíblica, não é descartável, nem neutro. Ele carrega propósito, dignidade e responsabilidade espiritual. Dentro desse entendimento, algumas atitudes humanas não são apenas escolhas pessoais, tornam-se ofensas diretas àquele que consagrou o corpo como sua morada. Quando alguém se entrega a práticas que degradam, viciam ou corrompem o corpo, está na verdade profanando aquilo que Deus escolheu para ser santo. E essa profanação, quando feita com persistência e consciência, pode ter implicações espirituais graves. A sexualidade, por exemplo, sempre foi um terreno sensível, não por acaso. Desde o início, o envolvimento íntimo entre duas pessoas foi descrito como algo profundo, sagrado, capaz de unir não apenas corpos, mas também almas. Por isso, quando esse vínculo é distorcido ou reduzido a uma experiência ocasional, algo essencial se perde. O apóstolo Paulo afirmou que o pecado sexual tem uma gravidade única, pois fere diretamente o corpo que é templo do Espírito. Fujam da imoralidade, ele disse. Qualquer outro pecado ocorre fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Essa advertência não foi feita para oprimir, mas para proteger. Em tempos antigos, o templo era o lugar mais protegido de uma cidade. Tocar em seus muros sem reverência era uma afronta. Da mesma forma, o corpo que abriga o Espírito Santo deve ser tratado com temor. Contudo, vivemos em uma era em que os limites da integridade física e sexual foram banalizados. O acesso a conteúdos degradantes está a poucos toques de distância. A cultura atual promove a liberdade sem responsabilidade, o prazer imediato sem consequências, a exposição do íntimo como se fosse algo trivial. Tudo isso colabora para que o corpo deixe de ser visto como sagrado, tornando-se apenas um objeto de desejo ou consumo. Mas as transgressões contra o corpo não se limitam ao campo sexual. Há outras formas silenciosas, porém destrutivas, de desrespeitar o santuário que Deus formou. O uso contínuo de substâncias nocivas, por exemplo, revela um desprezo pelo cuidado e equilíbrio que o Criador espera. Drogas, álcool em excesso, vícios alimentares e compulsões que tomam o controle da vontade não são apenas desafios de saúde pública, são, na raiz, questões espirituais. O domínio de um vício é a substituição da soberania divina por um senhor invisível que escraviza. E toda escravidão interior ataca a liberdade que o Espírito Santo veio restaurar. Em diversos trechos das Escrituras, encontramos orientações claras quanto ao autocontrole, à sobriedade e ao zelo pelo corpo. Todas as coisas me são lícitas, dizia Paulo, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Esse princípio permanece atual. Não se trata de seguir regras exteriores, mas de cultivar um coração sensível à presença de Deus dentro de si. Onde o Espírito habita, não há espaço para práticas que conduzem à destruição. Outro ponto que precisa ser abordado com seriedade é a dor silenciosa vivida por aqueles que sofrem em seu corpo e, diante do sofrimento, consideram por fim a própria vida. O suicídio, por mais complexo que seja, representa um rompimento extremo com o projeto de Deus. Ao retirar a própria vida, a pessoa encerra a possibilidade de restauração e desfaz, por conta própria, o plano que ainda estava em andamento. A dor que leva alguém a esse ponto é real e precisa ser acolhida, mas a solução não está na ruptura, e sim na esperança que ainda pode nascer mesmo nos vales mais escuros. O número de suicídios no mundo ultrapassa 800 mil casos por ano, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde. Isso representa uma morte a cada 40 segundos. Dentre essas vítimas, muitas tinham algum tipo de fé, frequentavam comunidades, cantavam hinos, mas carregavam por dentro feridas não tratadas. Falar sobre isso é urgente e é também um chamado à compaixão. Deus não ignora a dor de quem sofre, mas também não se cala diante da destruição de algo que Ele criou com tanto zelo. A vida é dom, e retirar esse dom é negar a mão estendida que ainda insiste em salvar.
Há, ainda, uma discussão necessária sobre a interrupção voluntária da vida antes mesmo do nascimento. O aborto, muitas vezes tratado como um tema político ou ideológico, é, antes de tudo, uma questão espiritual. A Bíblia é clara ao afirmar que Deus conhece cada pessoa ainda no ventre. Antes que te formasse, eu te conheci. Essa afirmação não é poética, é profunda. Revela que cada ser concebido carrega uma identidade diante de Deus. Interromper esse processo é mais do que um ato clínico, é recusar a realização de um plano divino que ainda estava sendo tecido. Se até aqui essa mensagem está fazendo sentido para você, escreva amém nos comentários. Isso ajuda a gente a saber quem está acompanhando de verdade e também fortalece esse conteúdo para alcançar mais pessoas. Entender o corpo como templo do Espírito é reconhecer que cada decisão tomada com ele carrega implicações espirituais. Não há neutralidade em como se trata o próprio corpo. A indiferença ao cuidado, o uso irresponsável da sexualidade, o desprezo pela vida, a entrega aos vícios, tudo isso fere o espaço sagrado onde Deus decidiu habitar. E mais cedo ou mais tarde, essa ferida espiritual se manifesta de alguma forma. O chamado que ecoa desde os primeiros tempos da fé cristã é claro: glorifiquem a Deus no corpo, não com discursos, não com rituais, mas com escolhas diárias. Cuidar do corpo não é vaidade, é obediência, é reconhecimento de que aquilo que foi comprado por alto preço, o sangue de Cristo, não pode ser tratado com descaso. E mesmo para aqueles que já caminharam por estradas tortuosas, há uma verdade inegociável: a graça de Deus é capaz de restaurar até o que foi mais profundamente ferido. O templo pode ser purificado, o corpo pode ser reconsagrado, mas isso começa quando há arrependimento sincero e disposição de abandonar o que contamina. Quando se entende que o corpo não é apenas carne, é morada do Eterno. Há algo ainda mais alarmante do que as transgressões visíveis. É o abandono silencioso da fé por parte daqueles que um dia caminharam lado a lado com a verdade. Esse tipo de ruptura não acontece de maneira escandalosa. Não costuma vir acompanhado de declarações públicas ou de gestos dramáticos. Ele se constrói em silêncio, com pequenas concessões, afastamentos progressivos, resistências que se acumulam. Até que, quando se percebe, já não há mais vínculos com aquilo que antes era essencial. Esse processo tem um nome nas Escrituras: apostasia. Diferente da dúvida sincera ou das crises passageiras que todo ser humano enfrenta, a apostasia é o afastamento deliberado e consciente de uma fé que já foi plenamente conhecida. Não se trata de quem nunca creu. Trata-se de quem já experimentou a luz e, mesmo assim, escolheu a escuridão. O autor da carta aos Hebreus, escrita no primeiro século da era cristã, descreveu essa realidade com sobriedade. Ele falou de pessoas que foram iluminadas, que provaram o dom celestial, que participaram do Espírito Santo e conheceram a palavra, e que depois de tudo isso se desviaram. E a advertência é clara: para esses não há mais caminho de volta. A força desse texto não está apenas na gravidade das palavras, mas na clareza com que apresenta a condição de alguém que, depois de receber tanto, decide rejeitar tudo. A apostasia é uma decisão que se forma aos poucos. Começa quando a fé se torna rotina, quando os compromissos espirituais perdem o significado e as convicções passam a ser moldadas mais pelo conforto do que pela verdade. O coração que antes ardia ao ouvir a voz de Deus começa a se acostumar com o silêncio. A sensibilidade vai sendo substituída por justificativas, por comparações, por distrações. E o que antes era um vínculo vivo se transforma em lembrança distante. Esse abandono da fé não se limita ao plano individual. Ele afeta famílias, comunidades, gerações inteiras. Não são poucos os casos de líderes que começaram com fervor e terminaram negando tudo aquilo que ensinaram. Pastores, missionários, pregadores, cantores, pessoas que impactaram vidas, mas que em algum momento permitiram que o mundo, o pecado ou o orgulho tomassem o lugar da fé viva. A história de Demas, mencionada nas cartas do apóstolo Paulo, é um exemplo disso. Em suas primeiras menções, ele aparece como colaborador, companheiro de ministério, alguém próximo. Mas tempos depois, Paulo escreve que Demas o abandonou, amando mais o presente século. O mesmo acontece com Judas Iscariotes. Ele viu milagres, caminhou ao lado do Filho de Deus, foi testemunha da verdade encarnada, mas ainda assim escolheu a traição.
e uma vez consumado seu ato, não buscou reconciliação. Preferiu o desespero à restauração. Esses exemplos revelam que ninguém está imune. Não é o tempo de caminhada, nem o nível de envolvimento que garante permanência. A perseverança na fé exige vigilância constante, sinceridade diante das quedas e disposição contínua de voltar-se para Deus. Vivemos em uma época em que o abandono da fé tem se tornado comum. Em muitos países, pesquisas apontam um crescimento significativo de pessoas que se declaram ex-religiosas ou sem fé. Em ambientes onde o evangelho antes era forte, hoje cresce o número de igrejas vazias, líderes desacreditados e jovens que rejeitam totalmente os valores que receberam. As razões são diversas: decepções, escândalos, influência cultural, mas o efeito é o mesmo. Uma geração que se distancia da verdade, muitas vezes sem perceber que está deixando para trás a única âncora segura em meio ao caos. A apostasia é ainda mais grave porque, diferente da rebeldia aberta, ela pode ser mascarada por hábitos religiosos mantidos por conveniência. Há quem continue frequentando cultos, cantando canções, ocupando cargos, mas já tenha desistido da fé no íntimo. O coração já se afastou. O arrependimento já não é buscado. A verdade já não incomoda. E assim, a ruptura acontece sem alarde, mas com consequências eternas. É por isso que as Escrituras exortam com tanta intensidade: não endureçam o coração. Enquanto ainda se ouve a voz de Deus, ainda há tempo. Mas quando a sensibilidade se perde, quando a indiferença se torna regra, o retorno vai ficando cada vez mais improvável e, em alguns casos, impossível. A gravidade da apostasia não está apenas na rejeição da fé, mas no tipo de decisão que ela representa. Quando alguém abandona aquilo que um dia foi revelado como verdade, está declarando que tudo o que viu, viveu e recebeu era insuficiente. Está dizendo que prefere confiar em si mesmo ou no mundo do que no Deus que um dia conheceu. E essa escolha, feita com plena consciência, fecha as portas do arrependimento. Não porque Deus as trancou, mas porque o coração decidiu não atravessá-las mais. É importante lembrar que sentir dúvida, passar por fases de frieza espiritual ou até mesmo afastar-se temporariamente de práticas religiosas não configura a apostasia. O que define essa condição é a decisão firme, racional e contínua de abandonar Cristo, mesmo depois de conhecê-lo plenamente. É rejeição, não confusão. É desprezo, não crise. É renúncia, não fraqueza. Por isso, a advertência não é um peso, mas um chamado à lucidez. O tempo da graça continua em vigor, mas não será eterno. A fé não sobrevive sem cultivo. A verdade não permanece em um coração que já não deseja ser moldado por ela. Cada escolha conta. Cada resistência tem um efeito. Cada recusa constrói uma barreira. E o mais perigoso é que quanto mais alguém adia a resposta à voz de Deus, mais distante ela passa a aparecer. Até que um dia, mesmo diante da verdade, o coração já não se move. E onde não há arrependimento, não pode haver restauração. Nem toda queda espiritual ocorre de forma brusca. Em muitos casos, o distanciamento de Deus se dá por escolhas conscientes que se repetem, mesmo quando se conhece bem o caminho certo. Não se trata mais de ignorância, mas de decisão, de saber o que é justo e, ainda assim, escolher o contrário, de ouvir o chamado divino e ignorá-lo por conveniência. O pecado intencional se apresenta exatamente assim, como uma escolha calculada, fria, feita com clareza de causa e efeito. Ao tratar desse assunto, a carta aos Hebreus apresenta um alerta com peso singular. Ali está escrito que se alguém, depois de conhecer a verdade, continua deliberadamente a praticar o mal, já não resta mais sacrifício por seus pecados. Essa declaração não tem o intuito de condenar quem luta contra suas fraquezas. Ela se dirige àqueles que, tendo plena consciência do bem, decidem permanecer no erro não por fraqueza, mas por recusa ativa. Essa resistência persistente molda algo mais perigoso do que o erro em si. Ela forma um coração insensível. Quando a voz da consciência é silenciada repetidas vezes, a capacidade de discernir o certo do errado começa a se perder. A verdade, que antes gerava constrangimento, passa a ser tolerada apenas como teoria. A transgressão já não causa dor, nem peso, apenas segue sendo praticada, como hábito comum. E esse estado de endurecimento espiritual
muitas vezes, é mais difícil de quebrar do que qualquer outro tipo de prisão. O livro do Êxodo nos apresenta um retrato vívido disso na figura do faraó. A cada praga enviada ao Egito, Moisés voltava com a mesma proposta: libertar o povo. O faraó via os sinais, sentia as consequências, reconhecia que havia um Deus maior agindo contra ele, e mesmo assim endurecia seu coração. O padrão se repete várias vezes: clamor no meio da crise, promessa de mudança, alívio da situação e então novo endurecimento. Até que, em determinado momento, a narrativa bíblica já não diz que o faraó resistiu por vontade própria, mas que o próprio Deus endureceu o coração dele. A janela de arrependimento havia se fechado. Esse é o risco do pecado intencional. Ele prepara o solo para uma insensibilidade espiritual progressiva. O coração que deveria ser lugar de arrependimento passa a se tornar campo seco, onde nenhuma semente floresce mais. A presença de Deus já não é percebida. A correção já não é aceita. O apelo à mudança soa distante. E o mal, que antes causava conflito interno, passa a ser defendido com naturalidade. Não se trata apenas de desobediência, mas de desprezo, de zombar da graça, de tratar o sacrifício de Cristo como algo irrelevante. É por isso que o mesmo texto de Hebreus declara que quem peca deliberadamente, depois de conhecer a verdade, pisa no Filho de Deus e insulta o Espírito da graça. Essa linguagem é forte porque descreve uma ofensa não contra uma regra, mas contra a própria pessoa de Deus. E quanto mais esse padrão se repete, mais difícil se torna a reversão. A vida espiritual nunca permanece neutra. Ou ela se renova com arrependimento, ou ela se deteriora com resistência. Um coração não tratado à luz da verdade tende a se tornar hostil a ela, e com o tempo, essa hostilidade se torna permanente. É justamente essa rigidez interior que impede a restauração, porque o perdão, embora sempre disponível, só pode alcançar quem deseja ser alcançado. O endurecimento do coração impede a ação do Espírito. Ele cria um bloqueio contra a graça. E mesmo que Deus continue a falar, o ser humano já não escuta. Esse estado não é construído da noite para o dia. Ele surge com pequenas decisões, aparentemente inofensivas. Uma concessão aqui, um silêncio ali, uma desculpa repetida. São os hábitos não confrontados, os pecados mantidos em segredo, os alertas ignorados. E cada um deles contribui para formar uma estrutura resistente dentro da alma. O apóstolo Paulo, ao escrever aos cristãos de Éfeso, advertiu que não se deve entristecer o Espírito Santo. Essa tristeza não vem apenas de grandes transgressões, mas também da repetição constante de pequenas rejeições à sua direção. É como uma vela apagada por sucessivos sopros de indiferença. Aos poucos, o que era luz se torna sombra. E mesmo quando ainda se está envolvido com atividades religiosas, esse processo pode continuar, porque o endurecimento do coração não depende da aparência, mas da resposta interna à verdade. Há pessoas que continuam orando, cantando, frequentando reuniões, mas já não se rendem. A culpa já não incomoda. O apelo à mudança já não causa impacto. Tudo se tornou mecânico, previsível, vazio. A parábola contada por Jesus sobre o semeador ilustra isso. A semente que caiu entre pedras não tinha profundidade. Brotou rápido, mas morreu logo. Não havia raiz, e sem raiz não há permanência. O solo pedregoso representa corações que até recebem a palavra, mas não se deixam transformar por ela. E diante das dificuldades ou dos próprios desejos, acabam abandonando o processo de fé. A grande tragédia do coração endurecido é que ele se fecha exatamente àquilo que poderia salvá-lo. Ele rejeita o arrependimento, despreza a graça, despreza a dor que deveria produzir mudança. E com isso, vai se aproximando de um ponto em que já não é possível sentir nem mesmo a necessidade de retorno. É por essa razão que as Escrituras insistem: hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. O tempo de resposta é o agora. Adiar é um risco, ignorar é uma afronta. Resistir é caminhar para longe da única fonte de restauração. A misericórdia divina permanece ampla, generosa, acessível. Mas ela não anula a responsabilidade humana de decidir, de reconhecer, de ceder e, principalmente, de não brincar com a paciência do Altíssimo como se ela fosse eterna. Há um momento em que o tempo se encerra,
E se o coração já estiver frio, indiferente, insensível, nada mais poderá ser feito. Nem sempre o afastamento de Deus começa com desprezo. Às vezes, começa com um adiamento, com um mais tarde, dito com descuido, com a sensação de que haverá outras oportunidades, outros dias, outras chances. Mas a verdade é que não se volta de todo lugar, nem se recomeça a qualquer hora. Há escolhas que moldam destinos. Há portas que, uma vez fechadas, não se abrem mais. Em cada parte desta jornada, vimos que o perigo maior não está apenas em pecar, mas em se acostumar com o pecado. Não está apenas em cair, mas em recusar o chamado para levantar. Não está no erro em si, mas na insistência em defendê-lo mesmo diante da verdade. É essa resistência contínua, disfarçada de liberdade, que vai transformando o coração e o afastando pouco a pouco do único lugar onde a vida é restaurada. O que Deus oferece não é apenas um código de conduta. É um convite para viver em comunhão com Ele. Um convite que, embora esteja sempre carregado de amor, exige uma resposta verdadeira. E essa resposta não pode ser terceirizada nem adiada indefinidamente. Porque há um tempo em que o Espírito fala, há um tempo em que ele toca, mas também há um tempo em que, se rejeitado continuamente, ele se cala. Esse silêncio não é ausência de poder, é o reflexo de uma decisão tomada por quem escolheu não ouvir. É a colheita natural de quem ignorou, por muito tempo, o que foi plantado por misericórdia. Não há neutralidade nesse processo. A indiferença também é uma escolha. E o silêncio, nesse contexto, é mais do que a ausência de palavras, é a ausência de resposta interior à voz de Deus. Mas se, ao longo dessas palavras, ainda houver dentro de você um incômodo, uma inquietação, um desejo de voltar, então isso é sinal de que a porta não está trancada. A sensibilidade é o sinal mais claro de que o Espírito ainda está por perto. Não o ignore. Não afaste esse toque como se fosse algo comum. Porque o que está em jogo não é conforto espiritual, é destino eterno. A graça não é um prêmio para os fortes, é socorro para os quebrados. E ela se estende hoje não como um direito, mas como uma oportunidade, uma chance de recomeçar, de entregar o que sobrou, de abandonar o que destrói, de permitir que o que parecia perdido seja restaurado pelas mãos que ainda esperam. É possível que você tenha carregado culpa por muito tempo, ou que tenha se distanciado ao ponto de não se reconhecer mais. Talvez esteja vivendo em silêncio, cercado por vozes, mas por dentro, apagado. Ainda assim, se há fôlego em você, há espaço para um novo início. Não importa o quanto tenha andado por estradas tortas. O que importa é o passo que decide dar agora. Mas não se engane. Continuar resistindo é escolher endurecer. Fingir que não ouviu é empurrar o coração mais fundo na escuridão. E chegará um dia em que nem mesmo o remorso será sentido, porque a alma terá perdido o sentido da presença. E quando isso acontecer, não será Deus quem fechou a porta, foi você quem, por escolhas repetidas, deixou de cruzá-la. O tempo não é um bem infinito. A fé não se sustenta sozinha. E o arrependimento não floresce em solo seco. Por isso, se há algo dentro de você que ainda se move, ainda chora, ainda clama, não espere. Porque o que hoje é sussurro, amanhã pode ser apenas lembrança. O céu não está fechado, mas ele não se impõe. Ele espera por uma resposta. E a resposta que você der agora pode muito bem definir o que será lembrado e o que será esquecido quando não houver mais tempo para decidir. Você não precisa de palavras ensaiadas, nem de garantias. Só precisa de sinceridade. Um coração quebrado e um desejo autêntico de voltar são mais do que suficientes para tocar o coração de Deus. E se isso ainda existe em você, então não está tudo perdido. Não há mais nada a ser acrescentado, a não ser isto. Não endureça o seu coração hoje, porque talvez seja a última vez que ele ainda é capaz de sentir. Se você gostou do conteúdo e deseja apoiar nosso trabalho para que possamos continuar trazendo mais pesquisas e análises profundas, considere fazer uma doação de qualquer valor. Essa contribuição ajuda diretamente no crescimento do canal e na produção de materiais ainda mais ricos. Muito obrigado pelo seu apoio.